Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Quero começar trazendo vocês para esse tema que é extremamente necessário, extremamente importante, estresse na gestação e os seus impactos nas próximas gerações. E eu preciso começar dizendo a vocês exatamente o que eu comecei falando com o Pedro aqui. Nós precisamos entender que, seja qual for a sua área de atuação, esse tema da geração de uma vida tem a ver com você. Eu começo a falar já arrepiada, porque, como o Pedro falou, são muitos anos nesse empenho de promover a saúde dessa e das próximas gerações. Andréia, por que esse assunto é tão importante? Por que eu, que sou talvez um professor de educação física, um fisioterapeuta, um nutricionista, um médico, o enfermeiro, por que eu tenho que estar voltado para esse assunto? Assista minha palestra até o final. Aliás, esteja hoje até o final desse evento e você vai entender o quão necessário é tudo isso que a gente tem feito. Vamos falar, então, sobre estresse. Todo mundo está submetido a estresse. Você, eu, a geração toda. Mas será que quando uma mulher está grávida, o estresse que ela sofre tem impacto na vida desse filho? Ou, Andréia, por que próximas gerações? Será que eu estou grávida e estressada? Está impactando o meu filho? Será que isso impacta o filho do meu filho? Será que isso impacta o filho do meu filho? O filho do filho do filho do meu filho? É isso que a gente vai falar aqui. Bom, eu não preciso aprofundar no tema estresse, porque se tem uma coisa que essa década vive e esses últimos anos vivem, é o estresse. Para quem de nós está aqui hoje, já passamos um estresse coletivo inimaginável com a pandemia. Mas fora a pandemia, todo o nosso dia a dia ele é repleto de estresse. Andréia, mas o estresse é necessário. Aquele estresse fisiológico basal, ele é muito necessário. E por que ele é necessário? Porque é assim que a gente não morre. É assim que a gente aprendeu que quando vem o leão, você tem que sair correndo, porque senão ele vai te comer. É isso que Deus fez, toda a organização do nosso corpo, para que a gente tenha um nível de estresse basal necessário, fisiológico, para a sobrevivência da nossa espécie. Então, desde 1936, a Nature, por exemplo, publica sobre estresse. Mas aí o que a gente entende parece que existe um estresse basal, mas parece que existe um outro estresse acima do basal que tem prejudicado a nossa saúde. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os eventos estressores podem ser os mais diversos. Desde um fora que você leva da namorada, até um trauma de perder alguém que você ama, até o emprego dos sonhos que você perdeu, até uma relação abusiva que você enfrentou. Seja lá qual for o nível de estresse que você tem enfrentado ou a questão estressora que você tenha enfrentado, pode ser uma dívida, pode ser aquela pessoa que está trabalhando, está estudando, está sofrendo bullying, seja lá qual for, cada um vai ter uma forma de responder ao estresse de uma maneira diferente. A gente precisa entender, e nós somos nutricionistas e profissionais da saúde, e é fato que nós viemos também em uma geração, estamos vivendo numa época em que as pessoas têm uma alimentação extremamente inflamatória, e isso é um agente estressor para o nosso corpo. A deficiência de micronutrientes é um agente estressor para o nosso corpo. O fumo, o alcoolismo, a insônia. Se a gente perguntar, estiver aqui num salão com milhares de pessoas e perguntar quem hoje tem insônia, dificuldade para dormir ou até que toma medicamento para dormir, eu tenho certeza que um número muito expressivo de pessoas vai levantar a mão. Isso é uma característica também do estresse da nossa geração. O uso de telas, não preciso nem falar. O uso de telas, especialmente na infância, tem feito um impacto destrutivo nessa geração. A contaminação ambiental, André, a contaminação ambiental Eu fiz meu doutorado estudando bisfenol A, um disruptor endócrino, e estudei muito a fundo todo o processo, inclusive tem um livro sobre isso, todo o processo da contaminação ambiental dos disruptores endócrinos. Isso é o estresse. Mas por quê? Porque eu sei que existe contaminação ambiental e estou estressada? Também, porque eu sei que existe contaminação ambiental e isso gera uma preocupação em nós, especialmente quem trabalha com gestantes, crianças e adolescentes e sabe o impacto disso. Mas fora a nossa preocupação legítima com o tema, existem os estressores bioquímicos que vêm da contaminação ambiental, poluição eletromagnética e uma série de questões. É preciso entender que existe o estresse físico,
o estresse mental, o estresse metabólico, o estresse emocional. E eu gosto muito dessa frase que diz: a força dos estressores pode depender mais da sensibilidade do sujeito do que o valor do objeto. Depende de como e com que peso a pessoa valoriza o acontecimento. O que isso tem a ver? Vocês vão... Anota essa frase aí, gente. Dá um print na tela e lá no final da palestra volta nela. Traz esse conceito à sua mente. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas, de crianças especialmente, e muitas vezes de pais e famílias que não têm inteligência emocional. São pessoas que muitas vezes tiveram tudo nas mãos, porque os pais delas não tiveram, e aí eles quiseram dar tudo nas mãos delas. E porque eles deram tudo, sem limites, nas mãos delas, elas não têm a menor capacidade de enfrentar situações adversas. E eu falo completamente arrepiada aqui. Porque a não capacidade de enfrentar as reações adversas nos deixa mais suscetíveis ao estresse. Sabe aquela história da geração mimimi? É mais ou menos por aí. Não pode dizer isso, não pode dizer não, porque o meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo. E não só isso, queridos. Pessoas despreparadas. Quando a gente protege de uma forma sufocante essa criança, quando a gente não permite que essa criança se frustre, nós estamos fazendo com que ela não treine a sua capacidade de enfrentamento e não desenvolva a sua habilidade de inteligência emocional. Então, um problema que poderia ser enfrentado de uma forma mais tranquila, embora seja um problema, ele acaba sendo uma fonte de problema imensa, trazendo inúmeras consequências que talvez para uma outra pessoa que tem a habilidade de adaptação à inteligência emocional seria um enfrentamento muito mais tranquilo. Grava essa mensagem e vamos seguir aqui. Quando a gente fala em gestação, até aqui a gente está falando do estresse para todo mundo, porque está todo mundo no mesmo barco. Você, eu, nossos filhos, o Pedro, o pessoal da Arnold, está todo mundo no mesmo barco, não é verdade? Mas quando eu falo na saúde da gestante, a gente tem um universo à parte. E eu sou especialista nisso, trabalho com gestantes há muitos anos, há mais de 20 anos, e posso afirmar para vocês, além de ter passado por 4 gestações, existem alterações cardiocirculatórias, gastrointestinais, hematológicas, respiratórias, a lista não acaba não, metabólico, social, espiritual, psicológico, tudo, só porque ela está grávida, independente do estresse. Ou seja, a gestação por si só já é um evento metabólico, entre aspas, entendam o que eu vou falar, o contexto, estressante. O corpo dessa mulher, hoje ele é um, amanhã ele é outro. Depois de amanhã é muito estrogênio, é progesterona, e vai subindo o hormônio, vai subindo o hormônio. E ela tem que aprender a lidar com tudo isso. Então, por si só, a gestação já é um período de transformações. Aí vem a história. Tá grávida, começa o estresse. Eu falo, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, porque todas as grávidas, a primeira coisa que a mulher faz, quando as minhas pacientes, tá, Brasil? Pode ser que não seja o caso de vocês, mas as minhas, quando elas descobrem que estão grávidas, elas fazem o quê? Uma reforma em casa, uma obra. Elas começam uma obra. E tem uma coisa que estressa mais o ser humano, e uma grávida, então, ela quer fazer uma reforma no apartamento, porque ela quer o quarto, ela quer o papel de parede, e ela não entende que o estresse é um mal muito grande para o filho dela. Eu, Andréia Frix, nutricionista materno-infantil, doutora em ciências fisiológicas, eu fiz um mestrado, um doutorado nessa área, fiz um doutorado na fisiologia humana, posso afirmar a vocês, sem sombra de dúvidas, e estou arrepiada aqui, mais vale um bebê nascer num lar, com um quartinho muito simples, e uma mãe saudável, e uma gestação com menos impacto estressante do que um quarto incrível de uma mãe que pirou, gritou, estressou e passou mal de nervoso uma gestação inteira. Eu não tenho dúvidas disso. Isso aqui é só para dizer que um monte de coisa atrapalha, quer prejudicar, um monte de vozinha ali, quer prejudicar essa gestante, mas ela precisa se blindar, e nós, profissionais da saúde, precisamos fazer isso. Os efeitos do sistema do estresse sobre o nosso corpo são inúmeros. Desde a questão do sistema cardiovascular, imunológico, quem nunca ouviu aquela história assim, ai, nossa, menina, eu ando tão estressada, inclusive estou ficando doente direto de tanto estresse.
porque o estresse tem impacto no nosso sistema imunológico. Nós somos uma orquestra hormonal. Se o negócio está pegando aqui, a orquestra vai desafinar ali. Porque existe uma música muito linda que foi feita para ser tocada, mas você vai tocando de uma forma inadequada, sem harmonia, e o corpo sofre impacto, desde o sistema imunológico ao nervoso, gastrointestinal. Quem nunca foi fazer uma prova e deu uma dor de barriga antes? Isso é estresse. Foi Deus que fez a gente assim para a gente correr do leão. Só que ao invés de a gente correr do leão, nós estamos estressando todos os dias, o dia inteiro, e muitas vezes por bobagem. Mas com a grávida é diferente. Vamos ver a grávida aqui. Só para relembrar, e aí a gente vai entrar no assunto do impacto no feto. O estresse, gente, ele tem várias formas de atingir a gente, o nosso corpo. E a forma mais conhecida é através da liberação de cortisol via eixo HPA. Isso tem uma cascata hormonal envolvida, com a produção de catecolaminas, já liberou cortisol, catecolaminas, os terminais nervosos, atinge nosso sistema imunológico. Os mensageiros cerebrais foram lá, e a gente precisa lembrar que durante a gestação, toda a parte da micróglia, ou alguns autores chamam de microglia, está sendo formada, essas células imunológicas cerebrais que têm conexão com o nosso intestino, e com certeza o Murilo vai falar sobre isso para vocês, e está sempre trazendo essa mensagem do intestino, do eixo intestino-cérebro. Tudo isso vai também sofrer citocinas inflamatórias que vão ser estimuladas pelo estresse, os mediadores, e a gente vai ver tudo isso. Essa ativação do eixo HPA, com a produção de cortisol, de corticoides em geral, pela adrenal, vai fazer todas essas respostas que nós temos ao estresse. E o bebê? O bebê que está no útero, gente, ele está num processo total de simbiose com essa mãe. O bebê não está no útero que nem uma visita que tranca a porta e deixa a coisa acontecer lá fora com a mãezinha, não. Tudo o que acontece com essa mulher, e é lindo, eu vou me arrepiando, eu vou falando e vou me arrepiando, porque é lindo. É lindo. Foi Deus que fez a gente assim. É aquela hora que você está lá, que você acorda, que você... Eu fico emocionada, que você beija essa barriga, que o seu marido beija essa barriga, que diz, meu filho, papai está aqui te esperando, eu te amo, você é tudo para mim. É lindo. É aquela hora que você ouve uma música, faz uma meditação, ouve um louvor, faz uma oração. É lindo. E esse bebê sente esse amor. Sabe por que ele sente? Porque ele sente a batida do coração da mãe. Ele é impactado por todos os hormônios maternos. É para ser assim. Mas na hora que essa mulher está ali demonstrando afeto e falando e conectando, ela está transmitindo uma mensagem bioquímica para esse bebê. Mas na hora que ela está ali estressada, gritando, xingando, sofrendo, sendo vítima de violência, uma relação abusiva, um problema, ela está pirada, ele está sentindo também. Ele não tem não, gente, uma via de escapar, de entrar numa salinha, fechar a porta e falar assim, vai mamãe, o problema é seu. Não, querido, o problema é nosso. O problema é nosso. E quem me acompanha há muitos anos, já leu meus livros, minhas publicações, já estudou comigo na pós, em qualquer lugar que seja, meus mentorados, sabe o quanto eu falo da epigenética. A epigenética são aquelas agressões que vão acontecer, todas essas agressões convergem para esse mecanismo chamado epigenética. Você tem um DNA que vem do seu pai, que vem da sua mãe, foi o seu, esse DNA não muda, mas toda a bioquímica corporal, pelos agressores externos, toda essa bioquímica é alterada e através de mecanismos, o mais conhecido é a metilação do DNA. Existem muitos outros. Eles vêm se acoplam no DNA, ele vem se acopla no DNA e pega essa informação que vai ter um artigo aqui mostrando isso para vocês depois. Ele vem se acopla no DNA, ele vem se acopla no DNA e o menininho nasceu. E a doença que ele ia ter com 70, 80 anos, ele tem com 9. Vai lá para o meu consultório. Vai para o seu consultório. É o seu sobrinho. É o autismo que vem, não apenas por esse motivo, fazendo parênteses, já que eu toquei nesse assunto, sabemos que inúmeras coisas contribuem, genéticas, epigenéticas, ambientais, enfim, mas também é o autismo que vem aumentando de uma forma avassaladora no mundo. E nós estamos de braços cruzados achando que a culpa toda é da genética. Deixa comer o que quiser, deixa a grávida estressar, toca a obra do quarto do menino e fica passando raiva uma gravidez inteira. O bebê sente a mudança, os batimentos cardíacos da mãe, ele sabe a inquietação materna, que existem tantos estudos, e nem precisa falar de estudos que mostram isso. Crianças que a mãe são agredidas
Enquanto elas estão no útero, a mãe está apanhando, a violência contra a mulher é uma realidade infeliz no nosso país e no mundo, e ela está ali sofrendo. E quando esse bebê nasce, que ouve essa voz, esse agressor, ele entra em pânico. É muito sério o que nós estamos falando aqui. Olha os efeitos do estresse materno na vida de um bebê. Para quem gosta de imagem bonita, de artigo bom, tá aí para vocês. Eu gosto de imagem bonita e artigo bom. O estresse materno, ele atinge esse bebê de diversas maneiras. E quando eu começar a falar aqui agora, vocês vão entender o que vocês estão pegando no consultório de vocês todos os dias, tá? O estresse, ele atinge o bebê por várias formas. A mais conhecida é essa aqui, ó, cortisol, liberação de cortisol, parece ser a mais impactante. Talvez até, aí uma observação dessa cientista aqui, talvez até porque seja um critério mais palpável de investigação clínica. Porém, todos os outros são verdadeiros. O cortisol é uma forma que ele atinge. E aí, vocês vão pegar esse estudo depois e vão ler e vão estudar, porque vocês têm que aprender a estudar. E muito, a gente aprende como? Ouvir o bom palestrante, vocês vão ouvir só gente sensacional aqui, vocês vão ouvir só gente incrível no Arnold. Pega aquilo ali, pega aquela informação, senta na sua cadeira, no seu escritório, no sábado à noite, que a galera está curtindo, você está estudando, porque você quer fazer a diferença nessa geração. E vai estudar esses mecanismos. Eu já coloquei aqui para isso, tá bom? Então, ó, aumento de citocina, a grávida estressada, aumento de citocinas inflamatórias, aumento de triptofano, aumento de cortisol, aumento de espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, tá? Depois passam a vida inteira atrás de antioxidante. Todo mundo. Mas lá no útero, que ele tinha que estar sendo protegido, ele está recebendo radical livre. Catecolaminas, alteração da microbiota. Gente, Deus fez tudo tão perfeito, que em condições fisiológicas saudáveis, a microbiota materna se altera no canal vaginal para o parto natural. Que, a princípio, deveria ser a regra e não a exceção. E a exceção, obviamente, da cesárea vai ser feita e bem indicada. Ninguém está criticando isso. Mas a gente está num processo inverso que também tem impactado essa geração. Só um parênteses. Essa microbiota é alterada por quê? Porque quando ele vem ali no canal do parto, Deus fez tudo tão perfeito que ele engole líquido amniótico. E ele tem contato também com esses micro-organismos saudáveis que estão no canal vaginal. Para quê? Para que ele nasça mais saudável. Mas o estresse materno prejudica esse processo. E tudo isso aqui, seja por aumento de citocinas inflamatórias, cortisol, espécie reativa de oxigênio e tudo mais, isso vai alterar o quê? A maturação do cérebro desse bebê que nem pediu para nascer. Sabia de nada. Nem pediu quarto chique. Ele pediu saúde. Está pedindo saúde agora que alguém pediu para ele nascer. Sistema de maturação cerebral, incapacidade emocional, instabilidade emocional, doenças psiquiátricas, inabilidade de ação do seu próprio eixo HPA, que teoricamente vai se manifestar mais ali no finalzinho, vai estar mais maduro no finalzinho já para o nascimento, no finalzinho da gestação para o nascimento, mas ele já é impactado. E aí, depois que ele nasceu, ele tem menos habilidade de lidar com o estresse e ele tem uma tendência a produzir mais cortisol, porque o próprio eixo HPA dele que estava sendo formado já foi atacado dentro do útero. Vocês sabem, meu livro mais recente, Nutrição Materna Infantil, Poder dos Primeiros 1.100 Dias, e eu deixei aqui do lado para eu não esquecer de falar. Existe um período ouro no nosso desenvolvimento humano. É um recorte, tá? A gente sabe que tudo importa, mas se eu for pegar um período mais impactante para as próximas gerações, são 1.100 dias, que é o preparo para engravidar, esses 90, 100 dias antes, principalmente por causa também da saúde ali, da formação do espermatozoide e de todo o histórico que essa mulher traz, obviamente, a gestação e os 2 primeiros anos. Não são só eles que importam, como eu falo no livro, os primeiros anos importam muito, tá? Mas se a gente tiver que fazer um recorte, e eu sempre falo para os meus alunos na pós, se eu tiver que fazer um recorte do recorte, então a gente tem uma vida toda que importa. Eu tenho 1.100 dias que importam. Dentro desses 1.100 dias, Andréa Frix, se você tiver que recortar, preparo para engravidar, gestação, primeiros meses, introdução alimentar ali, o aleitamento, obviamente que é extremamente importante, a gente luta por isso, introdução alimentar os primeiros anos. Se você tiver que tirar um período mais crítico desse ponto, dessa faixa, você tira o quê? Eu tiro a gestação, sem dúvidas. Sabe por quê? Porque na gestação você é uma celulinha. Em 9 meses você é uma coisa linda de 3,5 kg. Meu Deus, quando na nossa vida nós vamos passar por isso de novo? Nunca mais.
Aí eu falo com os meus alunos, é para pegar essa grávida e colocar numa bolha? Se puder, coloca sim. Numa bolha não estéril, numa bolha com micro-organismos bons, mas põe. Protege ela do estresse, protege ela das notícias ruins, protege ela das comidas porqueiras, protege ela suplementando o que ela precisa, protege essa mulher, porque nunca mais... Ali, gente, é bloco por bloco. Eu tenho artigos que mostram a célula sendo feita, o seu rim está sendo feito, e nunca mais o seu rim vai ser feito. O seu rim vai ser feito ali, naqueles primeiros meses, depois ele vai maturando, aí a epigenética vem agredindo o rim, e tem artigos que mostram diminuição do número de néfrons, de bebês que foram atacados por mecanismos epigenéticos durante o útero. Você está entendendo por que eu falei com o Pedro e o Pedro concordou comigo e por que o Arnold me chama e eu acho chique, eu amo, e o Bruno e todo mundo, e por que eu disse no início que vocês precisam ouvir, mesmo que talvez você ache que você nunca vai ouvir uma gestante e nem atender uma gestante, você precisa, essa responsabilidade é sua. Inclusive, você nem está aqui por acaso e nem vai no Arnold por acaso, você vai porque você tem uma missão, você é um profissional da saúde e você é responsável pela saúde. E voltando aqui para o artigo, eu vou mostrar outro para vocês, ele fala que todas essas alterações bioquímicas que acontecem pelo estresse materno, eles vão levar a doenças neuropsiquiátricas, cardiovasculares e metabólicas no bebê só através do mecanismo do cortisol, mas a gente tem outros mecanismos também. Olha esse artigo, que coisa linda. Sabe o que ele fala? Que Deus fez tudo tão perfeito, porque o cortisol é necessário, tá, gente? A gente precisa ter cortisol, todo mundo. Inclusive, na gestação, existem níveis aceitáveis de cortisol. Para quê? Para o neurodesenvolvimento, para a maturação dos órgãos, da parte respiratória, renal, cardiovascular. Mas ele não pode estar em excesso, porque senão ele é neurotóxico, traz prejuízo no desenvolvimento neural e cognitivo e traz baixo peso ao nascer, além de uma série de outras questões. Esse artigo foca nessas, mas muitas outras acontecem. Na gestação, o cortisol já se eleva de 2 a 4 vezes. Mas aí, Deus fez tudo tão perfeito que ele criou uma enzima na placenta para proteger o feto contra o cortisol. Essa enzima desse nome gigante, que coisa para ter um nome gigante, é uma tal de uma enzima, 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase 2, essa sua amiga que você vai decorar lá no sábado à noite, que você não vai para o rock, você vai estudar, você vai... Essa enzima aí placentária, ela faz o quê? Inativa 80% a 90% do cortisol, transformando o cortisol em cortisona, que é inativo. Para quê? Para proteger o bebê. Olha como a natureza faz tudo perfeito. Sabe o que acontece? O excesso do estresse, as condições estressoras crônicas na gestação, tudo isso que essa mulher está fazendo, isso, além de aumentar muito o nível de cortisol, ele inativa grande parte da ação dessa enzima. Meu Deus, é mais trágico do que eu pensava, André Frix. É muito mais trágico do que você pensava, e eu também. Primeira vez que eu dei essa palestra, uns, 4 anos atrás, e obviamente já mudei ela muito, e muito artigo. Ontem eu estava trazendo um artigo novo para vocês. Eu, no final, depois que eu li tudo, me deu uma vontade de chorar imensa. Eu disse assim, meu Deus, como nós estamos errando com essa geração. Meu Deus, como nós estamos errando com essa geração. Meu Deus. Até do ponto de vista de estressar para ser muito saudável, não é para estressar. É para ser saudável em equilíbrio. Nós somos seres que temos que viver em equilíbrio. Não basta tomar o suplemento certo e passar o dia inteiro xingando os outros, passando raiva e quebrando tudo. Não adianta. Quer dizer que não é para suplementar, não, André? É para suplementar, sim, nós vamos falar disso. Mas é para ter vida em harmonia com você mesmo, com as suas emoções, com Deus, com a sua vida espiritual, com o seu cônjuge, com a sua família, com seus filhos. Porque é isso aí que o estresse faz, tá? Cortisol tá ali, era para o bebê ser protegido, mas o estresse é tão forte que inativou a enzima. Mais um paper muito legal para vocês depois lerem também em 2021, mostrando o ciclo vicioso do estresse. A mulher está grávida, olha aqui, é um paper diferente que fala sobre a mesma enzima. Tá? Ela está aqui, a enzima está inativa, ou ela teve uma sobrecarga estressante. Aí o que acontece? Alterou o eixo HPA, a formação do eixo HPA desse bebê. Por isso que eu falei para vocês que o recorte da gestação é o que mais importa. Porque se você alterou ali, filho, você vai passar o resto da vida tentando remediar o que deveria não ter acontecido. É isso. Tá? Alterou o eixo HPA. Aí ele teve uma série de complicações gestacionais. E ele foi
programado para doenças neuroendócrinas vasculares. Olha isso, sistema neuroendócrino vascular. Olha isso. Ele já foi programado e ele vai. E aí ele vai ter adaptações na infância, na adolescência, na idade adulta. Mas só que aí ele vai viver os próprios estresses dele. E ele já tem os danos do estresse materno. E aí ele vem para o pré-natal dele já com cortisol alto, com a glicemia alta, com a insulina alta, com a leptina alta. Olha isso. Hipercalemia. Aí ela vai ter o filho dela. Entendem a gravidade do problema transgeracional? É o que esse paper fala. Os impactos do estresse a nível transgeracional, levando a obesidade, hiperglicemia, resistência à insulina, diabetes, síndrome metabólica, tudo isso junto e misturado. Aí a gente tem mais um artigo que analisa, e foi esse que eu coloquei ontem à noite para vocês, achei muito legal, da Nature, falando sobre o estresse, a alimentação inadequada e a obesidade da grávida, levando a danos na infância, no nascimento. Hoje é o Dia Mundial contra a Obesidade, nós temos que parar de romantizar uma doença. A gente ama o obeso, mas temos que combater a obesidade, porque ela é inflamação. E o pior é romantizar a obesidade infantil, como está todo mundo ganhando like aí, com criança obesa, brincando com o nutricionista, debochando. Isso é doença. Isso é fruto de uma geração doente que aplaude aquilo que não é o saudável. Aplauda crianças talentosas, sim, independente delas serem obesas ou não. Independente, é a pessoa, é amar a pessoa, é incluir, amar a pessoa, mas é cuidar da saúde dela. Nós somos profissionais da saúde, não vamos ficar de braço cruzado vendo essa geração adoecer e o povo aplaudir o que é errado, aplaudir os lixos para a grávida comer. Tenham responsabilidade. Maternidade requer responsabilidade. E aí, mas não pode dizer que a grávida obesa tem consequência. Posso sim, sou profissional da saúde, os artigos estão aqui. Nós temos que cuidar do preparo, porque quando você está gestante, obesa, estressada, comendo mal, aqui fala, o artigo traz para vocês aí as intervenções nutricionais, olha a importância do nosso papel, nosso trabalho, do nosso ofício, isso trazendo consequências para o recém-nascido, trazendo consequências para a criança, aumentando os níveis de cortisol. Gente, quanta criança inflamada, quanta criança com cortisol alterado, quanta criança doente emocionalmente, fisicamente nós temos. Isso é trágico. Isso é trágico. E diz respeito a você, que talvez pense que nunca vai atender uma criança na sua vida. Talvez você pense, mas vai bater na sua porta. Você tem sobrinho, você vai ter filho, você tem irmão. Você é um cidadão, você é um profissional da saúde. Quem é profissional da saúde tem uma obrigação, um princípio, um primordial, promover a saúde. Não importa se você é o médico que vai atender essa criança, o nutricionista vai atender essa criança, ou se você é um profissional até de outra área, ou até que não vai atender essa criança, mas vai dizer, ei, mãe, tem alguma coisa errada aí, vamos cuidar da saúde dessa geração. É meu papel, sou profissional da saúde, não posso ser conivente. Mais um artigo que fala isso. Agora, olha esse artigo que eu trouxe para vocês aqui. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a epigenética? O que é epigenética? É o ambiente indo lá no nosso gene, alterando a forma dele se expressar. Então, quando a gente pensa na epigenética, olha o que esse artigo traz. O estresse materno pré-natal, promovendo metilação, mecanismos epigenéticos, nos genes que regulam o eixo HPA desse bebê. Por isso que eu falei para vocês que todos esses mecanismos epigenéticos alteram a formação do eixo HPA do bebê. Não é que o eixo HPA, o negócio é uma linha que ele vai lá e... Não é isso. Tudo isso é mecanismo bioquímico. Só que através desses radicais metilos, radicais vão se acoplar, e esse artigo que analisou o sangue da placenta, cordão umbilical, sangue venoso de 24 mães e seus filhos, mostra os locais onde acontece a metilação do DNA dessa parte toda do HPA fetal, do eixo HPA, efeitos generalizados do estresse materno promovendo metilação de vários genes que regulam o eixo HPA. Deixa eu fazer um parênteses para dizer uma coisa para vocês aqui. A epigenética ela é cruel. Por causa disso que eu vou falar para vocês aqui agora, que está no meu livro de Nutrição Materna Infantil, o Poder dos Primeiros 1.100 Dias. Por que a epigenética ela não perdoa? Porque quando você tem um homem e uma mulher que vão gerar um filho, esse homem já traz toda a história dele, toda a história epigenética, história de vida.
nesse espermatozoide e a mulher no óvulo, obviamente. Quando eles geram um filho, esse filho, se ele é atacado num ambiente hostil uterino pela metilação, o que vai acontecer? O corpo, gente, nós passamos, embora seja criacionista, nós passamos por processos de evolução. E nessa evolução uterina, é mais ou menos assim como se eu estivesse falando para um leigo, tá? O neném está no útero, ele está sendo atacado pelo ambiente hostil, bioquimicamente. E aí o DNA dele pensa o quê? Meu Deus, eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado. Então eu tenho que me adaptar. Uau! Eu vou me adaptar. E como que ele vai se adaptar? Mecanismos epigenéticos. E aí vem a epigenética, porque ele tem que sobreviver. Se ele tem que sobreviver, não sei nem o que caiu aqui, se ele tem que sobreviver, é muita energia, ele se acopla, se adapta por mecanismos epigenéticos e ele tem que sobreviver, mas ele é inteligente. Nós somos seres evolutivos e ele vai dizer o quê? Opa! Meu filho não vai passar esse perrengue que eu passei, não. Eu vou transmitir para as minhas próximas gerações, e aqui, como eu falo no livro, até pelo menos 2 a 3 gerações, esses mecanismos epigenéticos para que o meu nenenzinho não passe pelo que eu passei. É muito trágico. É transgeracional. Entende a importância da gente estar aqui hoje, nesse sábado, 4 de março, falando de epigenética, falando de amor a essa geração. Entende que é importante vocês irem lá, assistir minha palestra no Arnold, vão falar de um tema super importante, e tantos outros grandes palestrantes. Entende que a gente não pode brincar, porque é muito sério, é muito sério. Você quer mais um artigo que eu vou deixar como referência aí para vocês? Esse artigo aqui, ele estuda o estresse na gestação, com alterações no sistema imunológico desse bebê, porque está sendo formado também nesse período, eixo HPA produzindo doenças. E o artigo traz uma revisão muito interessante que traz todas as citocinas inflamatórias que vão gerar esquizofrenia, doenças psiquiátricas, autismo, ele fala, em sintomas autistas, o risco de depressão e uma série de outras questões. É muito sério o que a gente está falando aqui. Aí, André, isso tem impacto? Tem. Aqui é um artigo que mostra uma coorte feita na Polônia com 1.700 mães, crianças, e acompanhou essa gestação até as crianças completarem 2 anos. E foram entrevistando a mãe a cada trimestre. Depois eles pegaram em 372 crianças o estado de saúde e o neurodesenvolvimento entre 1 e 2 anos. O que eles encontraram nessa corte? Uma corte bem acompanhada, estudo longo, bem feito, tá? Associações entre estresse materno na gestação e menor função cognitiva nas crianças. A gente, embora pareça óbvio, às vezes a gente precisa ler o artigo para entender que é verdade, que isso não é conversa, não. O estresse materno tem um impacto direto na cognição, operações mentais, o desenvolvimento psicomotor e os insights que essa criança vai ter. O desenvolvimento infantil é afetado por diferentes tipos de estressores maternos. Aqui um outro trabalho, 121 duplas de mamães e bebês. Eles analisaram o cortisol do cabelo materno e salivar para ver o estresse crônico, medir o estresse crônico e agudo, e avaliaram o cortisol salivar desses bebês aos 6 meses de vida. E avaliaram por vídeo, por câmera, filmagem, o tipo de relação dessa mãe com esse bebê, a interação entre mãe e bebê. E o que eles encontraram? E o que o artigo traz? Que o eixo HPA no nascimento dessas crianças tende a ser mais imaturo. A dependência de cuidados desse bebê, que são receptivos aos cuidados maternos, e eles analisaram também a ausência desses cuidados na desregulação da função do cortisol e a qualidade do cuidado da mãe com esse bebê. E o que eles entenderam? O que eles chegaram à conclusão? Que os bebês dependem dos cuidadores para regular estresse, comportamento e emoção. E eles correlacionaram o estresse que essa mãe viveu no útero, na vida intrauterina, na gestação, pelo cortisol capilar materno, com bebês com cortisol mais alto na saliva e com interações menos profundas entre mãe e bebê, daquelas mães que tinham cortisol alto no cabelo, que tinham também o cortisol alto na saliva. Ou seja, há um prejuízo para o bebê, seja ele fisiológico, bioquímico, seja ele na interação com a mãe, porque essas mães tiveram uma tendência a ter menor interação com seus bebês. E aí, gente, vou fazer um parênteses aqui, porque a gente tem muitos outros problemas relacionados a isso. Inclusive o fato de que hoje as mães não estão mais saindo da tela, muitas vezes, para olhar o próprio filho.
A amamentação é um momento sagrado, lindo, necessário, importante, que Deus fez para a gente estar ali conectado com o bebê. E hoje nós precisamos cuidar. Isso é um alerta, não é um julgamento, não é uma crítica, mas nós precisamos cuidar, porque tem muita mãe amamentando assim, ó, olhando a blogueira. E o menino aqui tentando puxar o amor e o olhar dela. E eu falo isso arrepiado. Vamos mudar isso. Não é para a gente julgar essas mães, não. É para a gente amar, entender o contexto que elas estão vivendo, acolher e ensinar. Mãe, conecta com seu filho. Sabe por quê? Porque depois ele não vai falar e você vai ficar pensando que ele é autista, porque ele não está falando, porque ele precisa de conexão olho no olho. É isso, gente. Isso aqui é um outro artigo que fala sobre... Ele mensurou diversos tipos de agressores e eventos de estresse na gestação, desde problema financeiro, divórcio, a muitos outros, e correlacionou isso de crianças autistas, na gestação de crianças autistas, e ele correlacionou características do fenótipicas dessas crianças em comportamento. E ele viu aqui, através de duas escalas já cientificamente muito consagradas, uma que vê a responsividade dessa criança, os sintomas, a gravidade dos sintomas, e eles mostram que as mães que na gestação foram mais expostas a estressores, tiveram filhos comparativamente com maior gravidade de sintomas, com relação a essa questão aí da responsividade. E em relação à comunicação, aquelas que tiveram filhos, 3 ou mais eventos estressantes, eles mediram lá e colocaram os critérios dos eventos estressantes. Tiveram filhos que no espectro autista, ele não associa como causa do autismo, ele só comparou crianças autistas, tá certo? E aí essas crianças, nesse comparativo com fatores estressantes, elas tinham menor habilidade de comunicação, tendendo a mostrar que o estresse também impacta esse desenvolvimento da criança como um todo, como a gente já viu aqui. Para a gente vir para a conclusão, é preciso dizer que uma gestante estressada, um casal estressado, tem um bebê estressado e uma família disfuncional. Talvez de tudo que a gente tenha falado aqui, isso seja o mais importante. As famílias disfuncionais estão condenando uma geração a doenças. A maior parte dos problemas, e eu estou toda arrepiada aqui, que vocês enfrentam no consultório de vocês, independente de vocês serem da área materno-infantil, vem de famílias sequeladas, crianças, jovens e adultos sequelados de famílias disfuncionais. Isso é muito trágico. A gente precisa atuar lá no pré-gestacional, detoxificando fisicamente e emocionalmente essa gestante. Gestação não é a hora de fazer detox, você tem que fazer antes. E não é detox de tomar o suco disso, está detoxicado, não. É no sentido amplo da palavra, é cuidar desse corpo desde o preparo para engravidar, das emoções, do perdão, da conexão familiar. A gestação, você vai dar suporte para essa gestante que está em sofrimento, ensina ela, traz mecanismos, alimentação saudável, anti-inflamatória, suplementação adequada, abordagem integrativa, técnicas de relaxamento, meditação, conscientizar sobre a importância do aleitamento materno, como eu falo no livro, o aleitamento materno parece ser não, muitos artigos mostram que vários mecanismos epigenéticos que nós temos aí acontecendo durante a gestação são amenizados pelo aleitamento materno. Essa mãe tem que estar saudável para amamentar, ela tem que amar esse filho, ela tem que ter uma rede de apoio para conseguir amamentar, ela tem que dar amor, tem que dar limite, tem que ter uma família respeitosa, tem que ter uma família saudável. É para isso que nós estamos aqui hoje, para a gente lutar por um futuro com famílias mais saudáveis. A gente precisa aprender a administrar o estresse. Gente, nós vamos continuar tendo estresse. O mundo vai continuar assim, tá? Um mundo tenebroso nós estamos vivendo, cheio de problemas, tudo bem, nós temos que ter condições de enfrentamento, inteligência emocional, aumentar a nossa resistência aos estressores, todos nós, vocês que vão ter filhos um dia, começa a se preparar, a vida não é fácil não, é isso aí, nós não estamos aqui para brincar, estamos também, quando criança, para brincar, e a gente pode brincar também, tá? Mas a vida é séria, a vida não está fácil para ninguém, você tem que se preparar para enfrentar com mecanismos e trabalhar uma vida em alta performance, ter resultados, seja no seu consultório, na sua própria vida, e quando você for mãe, pai também, mudar essa forma de enfrentar. Para a gente ir para a nossa conclusão, eu trago aqui um infográfico que eu criei para o meu livro, fui eu que desenhei isso aí, troquei umas ideias com meu marido, com uma galera lá e criei. Nós temos que suplementar essas mães, porque um dos fatores que a gente tem estressantes nessa gestação é a não suplementação adequada.
André, o que tem a ver? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque uma carência nutricional e um excesso nutricional também são fatores de estresse metabólico para esse bebê. Eu não estou falando que é epigenética. Epigenética ela vem por mecanismos bioquímicos e também muito, e talvez o que é mais bem estudado e o que é mais impactante é exatamente o efeito nutricional. Quando eu digo que o estresse é importante e é prejudicial, é em todos os segmentos. Mas um corpo desequilibrado na gestação, começar uma gestação com o corpo desequilibrado, manter uma gestação neste contexto sem melhorar, é um fator estressante muito grave. Uma carência de B12, uma carência de vitamina D, uma carência de iodo. Até 12 semanas, o feto é totalmente dependente da tireoide materna. Uma tireoide doente de uma mulher que vem com alteração hormonal já engravidou 12 semanas. Olha o prejuízo, meu Deus. O bebê precisa desse iodo, Senhor amado. Nessas 12 semanas ele não tem nem como produzir, porque ele depende da mãe, mas ela já vem com a tireoide lascada. Não foi em você, não acompanhou com você e chegou todo prejudicado para mim. Entende? Tem que suplementar o magnésio, extremamente importante para tantas reações bioquímicas, o cálcio, uma alimentação, a colina, o B9, B12, tudo isso, gente, tem que estar equilibrado, porque isso é um fator de estresse que está condenando também uma geração. E quando você tem carência nutricional ou excesso, todas essas metilcobalamina, metilfolato, todas essas, a colina e uma série de outros nutrientes participam do ciclo da metilação e ele tem que estar equilibrado, nem para baixo, nem para cima, nem nada, é equilibrado. Por isso toda a nutrição e suplementação, alimentação, mas suplementação são tão importantes. A realidade do século que a gente vive é uma estatística alarmante de doenças psicoemocionais em jovens, adolescentes e crianças. Uma série de transtornos é o que nós mais estamos vendo hoje. Isso passa também pelas telas, pela falta de limite, pelas famílias disfuncionais, pela alimentação inflamatória, pela gestação que foi toda descontrolada, por tudo que nós estamos falando aqui. Obesidade infantil, nós temos que cuidar. Porque isso é uma bola de neve, parece que a gente está correndo sem parar, e a hora é agora de você parar e se capacitar. Nós temos que mudar essa direção. Eu tenho, há algum tempo, eu escrevi numa das minhas palestras esse conceito, depois de muito estudar sobre tudo que a gente está vendo, e também pela minha própria realidade clínica. A pobreza, os desequilíbrios nutricionais, os contaminantes ambientais e o estresse estão desviando a trajetória neuropsicoemocional das crianças dessa geração. Eu quero terminar dizendo para você, que se você está aqui, não é por acaso. Compartilha, convida sim todo mundo para assistir essa aula, para ir lá no Arnold, para poder ir nos outros eventos, tudo que tiver, estudar, ler artigo, ler os livros. Sabe por quê? Porque nós somos profissionais da saúde e nós amamos essa geração e é por isso que nós estamos aqui nesse sábado. Porque nós amamos e nós vamos dizer assim, olha só, eu não vou fugir dessa luta não, tá? Tem um mundo inteiro adoecendo nossas crianças, mas eu sou profissional da saúde, eu aprendi lá com a doutora Andréa Frix, naquele sábado, que eu faço parte desse negócio e eu vou até o final por amor a essa geração. Você quer fazer a diferença nessa geração? Capacite-se, levanta da cadeira, vai à luta, estude, para você cuidar de gestantes e de crianças. Um beijo no coração.